Vamos falar um pouco sobre desvantagens. Então, o BIM tem desvantagem em relação ao CAD? Tem desvantagem também. Que pode ser aplicável ou não, vai depender do tipo de projeto que a gente esteja trabalhando. Então, por exemplo, desvantagem número 1. O modelo exige muita informação inicial para que seja elaborado e pode dificultar o processo. Como, por exemplo, a necessidade de entrada para se gerar uma análise energética. Então, dependendo de qual é o uso do BIM que a gente vai estar tendo no nosso projeto, nós vamos passar por cada um dos usos do BIM antes de criar o nosso BEP, que vem lá na frente do nosso curso. Então, a gente tem que começar sempre com o fim em mente. Então, é para isso que serve o BEP, né? O Plano de Execução BIM. Para que eu estou fazendo aquele projeto? Eu estou fazendo só para aprovação da prefeitura? Será que eu vou utilizar isso para alguma coisa a mais? Se eu for utilizar, cada novo uso do BIM vai me trazer mais informação que eu tenho que colocar na fase de modelagem, que é a fase inicial. E aí, por isso que ele é apontado como uma desvantagem do BIM em relação ao CAD, que exige muita informação. No CAD eu vou lá, desenho 2 linhas, fiz minha parede. No Revit, no ArchiCAD, talvez não. Talvez eu tenha que colocar a espessura da minha parede, a espessura de cada camada, eu tenho que especificar como é que aquilo vai ser construído. Então, realmente, a gente precisa de muito mais informação inicial, o que é um benefício. Porque se você lembrar da curva McLemming, que eu mostrei na última aula, a gente vê que nas fases anteriores é muito mais fácil a gente mudar e o impacto em termos de custo é bem menor. Então é exatamente o que a gente quer, mas isso muitas vezes é visto como um problema e não a solução, né? Até porque você vai ter que investir mais nas fases iniciais. Número 2, necessidade de investimentos em hardware e software. Com certeza, cara. Você vai ter gastos com hardware e você vai ter gastos com software. Um CAD só precisava só de CAD. Hoje, por exemplo, no meu fluxo de trabalho eu utilizo o Revit, eu utilizo Navisworks, eu utilizo o Recap Pro, eu utilizo o Tekla, eu utilizo o BIM 360, eu utilizo outros softwares que a gente não pode estar citando aqui, mas para a parte de análise e modelagem de estruturas de madeira, que a gente aqui na Austrália constrói muito em madeira. A gente está utilizando Enscape, a gente tem Lumion. Então a gente tem muito gasto porque a gente tem muito software, né? Que a gente não vê como um gasto, a gente vê isso como investimento, porque ele acaba retornando com os benefícios que eles nos trazem. E para que esses programas eles possam rodar bem, nós precisamos de máquinas boas, que também pode ser visto como uma desvantagem do BIM. Mas é necessário, a gente está trabalhando com um volume maior de dados, a gente está trabalhando com muita informação, então a gente precisa de máquinas que suportem isso. Então, realmente, você vai ter um investimento em hardware e software. Número 3, a necessidade de capacitação da equipe reduzindo a produtividade durante o processo. Eu sempre falo isso antes de fazer uma implementação. Eu disse, olha, você vai gastar com capacitação e você vai reduzir sua produtividade. Se você não quer reduzir sua produtividade, vamos colocar uma equipe externa para melhorar, fazer esse balanço. A gente vai discutir todas essas estratégias lá no módulo de implementação BIM, mas basicamente nós vamos ter uma queda da nossa produtividade que depois vai subir bastante. Então é uma desvantagem inicial do BIM, mas todas essas 3 desvantagens que a gente está discutindo até agora, a gente vê que pensando a longo prazo, pensando com o fim em mente, a gente acaba tornando isso um benefício, né? Número 4, é necessário uma boa comunicação a respeito dos níveis de detalhe, pois em alguns casos o projetista pode apresentar uma renderização com nível superior ao construído e o cliente poderá ficar insatisfeito com o resultado final. Verdade, pessoal. Isso, alguns colegas meus, eu nunca tive esse problema, mas alguns colegas meus tiveram, eles fizeram aquelas renderizações fantásticas no Lumion e tal, e quando construiu o cliente foi reclamar. O cliente foi falar, olha, vocês me entregaram aqui um projeto, estava tão bonito aqui no papel, e na construção não ficou tão legal, né? Então é bom ter cuidado com isso, principalmente nessa parte dessa parte legal de projeto. Porque você pode estar querendo vender uma coisa na fase de projeto e a entrega não ser igual. Então tudo isso tem que ser bem debatido e além disso tem os níveis de detalhe, né? O que é que eu estou contratando em BIM? Eu estou contratando em BIM um LOD 100, 200, 300, 500. Calma, se você não entende essa terminologia, nós vamos chegar nesse ponto nas próximas aulas, mas é importante demais saber o LOD antes de começar qualquer modelagem, para que você não faça um modelo que seja menos do que o seu cliente espera, ou então muito mais do que o seu cliente espera. Exatamente o necessário, né? Número 5, dúvidas surgem em relação a que informações devem ser representadas nos desenhos em virtude do excesso de dados que se tem do projeto com a metodologia BIM. E isso é um problema comum, principalmente por modeladores inexperientes que começaram agora e eles querem modelar tudo, basicamente. Eu tive modeladores trabalhando pra gente que eu pedi para ele fazer um extintor de incêndio
E ele estava fazendo o desenho até do selo, né, daquele selo ABC que tem em cima do extintor de incêndio. E, cara, não precisa. Então, tudo isso tem que ser bem comunicado. É para isso que a gente utiliza um documento chamado BEP, que eu estou mencionando aqui algumas vezes, e vamos ver lá na frente, que é o documento que vai mostrar exatamente o que a gente precisa entregar em termos de modelo BIM. Então, algumas desvantagens só da nossa conversa que a gente já pode trazer é exatamente essa necessidade de mais documentação. Por o BIM, ele tem muita informação, a gente não está só na parte de desenho, a gente agora está construindo virtualmente, a gente agora está tomando muitas decisões nas fases anteriores à construção. Por isso a gente tem que ter muito mais comunicação, a gente tem que ter mais processos, a gente precisa ter mais organização de dados, e isso, mais uma vez, é visto em muitos casos como uma desvantagem. O cara pensa assim, o CAD está funcionando para mim, eu resolvo meus problemas, não vou colocar mais problemas na minha vida. Só que a longo prazo, como já mencionamos, é muito importante tomar essa medida de fazer uma adoção BIM e dar esse próximo passo. Tá? E aí, algumas outras desvantagens do BIM, que são apontadas por essa pesquisa, é que o método CAD atual consegue resolver os problemas sem a necessidade do BIM, verdade. Nós temos muitos projetos nossos que às vezes tem que ser enviados para a prefeitura rápido aqui na Austrália, e a gente recebe um modelo CAD de um cliente. É muito mais fácil a gente mudar as alterações lá e enviar do que criar um modelo BIM para aquilo. Só que vai depender exatamente, como eu falei, do fim em mente. Eu vou usar aquilo para alguma coisa depois, eu vou fazer a construção. Então, dependendo de onde você está no processo, o CAD ele pode ser teu melhor amigo, mas, em geral, o BIM ele se torna bem mais benéfico. Então, existem muitos processos que o CAD ainda consegue ser mais eficiente, mais rápido do que o BIM, e existem CADistas que são muito melhores do que muitos modeladores BIM que eu conheço. Então, pessoal, é bom a gente não ter aquele sensacionalismo de o CAD não presta, tal. Não é bem assim, tá? A gente tá estudando, a gente está se capacitando para ser profissionais BIM, a gente vai estar lidando diretamente com essas pessoas. O Guilherme vai discutir isso em inteligência emocional no módulo mais na frente. Então é muito importante a gente ter esse entendimento e o respeito pelo trabalho da outra pessoa. A gente sempre incentiva, aprenda um BIM, mas às vezes tem gente que quer continuar no CAD, beleza, a gente vai ter que continuar trabalhando junto em muitos casos, mas vamos respeitar as pessoas. Então, o CAD, ele pode sim ser mais benéfico em alguns processos, mas em geral, o BIM dá de lapada. Sendo bem sincero aqui. Então, vamos lá. Outro ponto, as pessoas se recusam a aprender novas metodologias. Isso é principalmente um problema quando a gente está implementando BIM. Tá? Realmente, as pessoas, todo mundo diz, tô sem tempo. Aquela imagem que a gente mostrou do carrinho lá, né? Os caras empurrando, que era um quadrado no lugar de ser uma roda, né? E o cara fala, eu tô sem tempo de ver isso agora. E aí ele continua demorando muito para fazer as coisas. Ele não tem aquela paciência de parar o processo, aprender uma metodologia nova e mudar. Isso é da natureza humana. O nosso cérebro ele foi processado para evitar esse tipo de conflito, de esforço a mais. Né? Então a gente acaba tentando, né, pelo momentum, levar naquela mesma vibe que a gente está trabalhando. Então isso é um problema gigante do BIM. E aí a gente precisa trabalhar um pouco a inteligência emocional para poder tentar mudar isso na mentalidade dessas pessoas. Número 3, não é usual para alguns projetos, como eu mencionei, às vezes você vai no CAD e faz algumas alterações, resolvido seu problema, não precisa fazer um modelo BIM completo do seu projeto, vai depender para que você vai utilizar aquilo. Existe uma perda de tempo e de recursos humanos inicial, eu trocaria essa palavra perda para investimento, então realmente você vai perder tempo daqueles projetos que você está fazendo atualmente, mas é um investimento a longo prazo para a sua empresa. Você vai estar ganhando muito tempo lá na frente. Então é um investimento que você está fazendo ali de tempo e de recursos humanos para que você faça essa implementação bem sucedida. E além disso, os elevados custos de implantação e treinamentos. Em todas as implementações que eu participei, basicamente a gente, ainda bem, não tive nenhum processo que não teve um retorno de investimento positivo, mas em alguns casos existe sim. Casos que você faz uma implementação BIM e aquilo não traz o mesmo retorno para a empresa do que você investiu para implementar o BIM. Então, mais uma vez, se a gente pensa a longo prazo, alguns anos daqui, aquilo vai ser benéfico. Com certeza, mas processos de empresas, a gente sabe que é algo complexo. Então, é isso, galera. Eu queria trazer essa visão de que o BIM ele pode ser uma desvantagem em alguns momentos, apesar de estar sempre levantando a bandeirinha e defendendo aí essa adoção para essa tecnologia, porque é algo que me encanta e eu acho que tem um grande impacto quando a gente aplica isso de uma forma bem feita. E aí eu trago mais uma vez aquela curva da McLean Curve, agradecer aí ao Thiago Ricota que fez esse desenho aí,
que mostra exatamente aquela avaliação de esforço, né, com relação ao tempo do projeto. Então eu estou mais uma vez falando ela, porque a gente vai começando a entender exatamente a importância disso para a comunicação BIM. Lembrando, a curva azul mostra a capacidade de impactar o custo da obra, a curva vermelha mostra exatamente o custo das alterações do projeto. Então, na minha fase inicial aqui, qualquer alteração que eu fizer vai ter um custo muito pequeno e eu tenho muita flexibilidade para fazer isso. Lá no final, qualquer alteração que eu quiser fazer, eu não vou ter a mesma flexibilidade e o custo daquilo vai ser bem maior. Então, o método BIM, ele trabalha diferentemente do método tradicional porque ele move um pouco essa curva para a esquerda. Então, essa curva preta mostra exatamente o processo tradicional, onde a maioria do nosso esforço é dedicado aqui, onde a gente tem mais ou menos um cruzamento de custo e capacidade de impactar esses recursos. E quando a gente vai para o BIM, a gente move isso para a esquerda, onde a maioria do nosso esforço vai ser onde a gente tem um menor custo de alteração e uma maior flexibilidade para fazer essas mudanças, que é exatamente no nosso computador. Então é isso, mais uma vez mostrando essas imagens para fazer um pequeno resumo da última aula. A gente fez essa evolução de CAD e 2D, onde a gente sai da representação do que a gente quer construir para o 3D CAD, e agora estamos em um BIM, em um processo que a princípio pode parecer mais duro, porque você precisa de muito mais informação para fazer qualquer modelo, mas a longo prazo dá muitos benefícios, porque você consegue fazer a simulação em etapas bem anteriores, corrigindo tudo em um computador e não no canteiro de obras, tá? É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês por mais uma aula. Tá aqui só um resumo final dessas vantagens e desvantagens que a gente discutiu, para revisar sempre, mais uma vez, né? A gente tá sempre naquele ciclo experiencial, né? Mostrando as coisas e tentando revisar com vocês. Então, lembrando, vantagens: representar em 3D objetos que não poderiam ser vistos em 2D, melhor representação visual, geração de desenhos técnicos automáticos, possibilidade de detecção de conflitos entre projetos e disciplinas, geração automática de tabelas e quadros de área, melhor percepção geométrica do empreendimento, tudo na mesma plataforma. Então a gente tem uma centralização de informação, a possibilidade de fazer estudos, análise e tudo mais. E como desvantagens, o modelo exige muita informação inicial, temos investimento em hardware e software, temos a necessidade de investimento em capacitação das nossas equipes. A gente tem que ter cuidado com o nível de informação que a gente detalha, porque pode ter aquele problema de o cliente ficar insatisfeito com o resultado final, ou até você não saber contratar serviços BIM ou vender seus serviços BIM sem saber o que é que você tem que fazer, né? Qual o nível de detalhe você vai ter que fazer no seu modelo. E além disso, o excesso de dados, que agora exige novos processos, nomenclatura de arquivo, ambientes de dados comuns, são todos termos e tecnologias que a gente vai ver não só em teoria, mas na prática também, para entender como tudo isso funciona. Mas esse é para dar um embasamento geral para vocês, para entender essas vantagens e desvantagens do BIM com relação à metodologia tradicional CAD. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos para a próxima aula, que é Pilares do BIM.